as cidades inteligentes podem ser definidas como aquelas que conseguem ter crescimento econômico, melhorando a qualidade de vida dos moradores, usando a tecnologia. Cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades tecnológicas, são conceitos que se misturam um pouco. E para ajudar a entender melhor, o Cidadania recebe hoje Pastor Willy Gonzalez, professor do Centro Interdisciplinar de Estudos em Tecnologia da Universidade de Brasília. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigada por vir aqui ao Cidadania. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Explica para a gente, então, o que é uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente, ela procura, de alguma forma, recuperar, do ponto de vista da economia, a sua eficiência em relação aos investimentos, aos recursos que são gastos na gestão da cidade. E como outro paradigma, outro ponto fundamental é a questão de isso revertir na qualidade de vida das pessoas. Então temos dois elementos, a questão da eficiência econômica do uso dos recursos e outra questão que as pessoas possam usufruir desses benefícios. Então o ponto fundamental são esses dois elementos aí. Agora, ele tem também um desafio, né, em prever o que vai acontecer, porque Brasília mesmo, nós estamos em uma cidade planejada, mas a realidade foi mudando. Né? Como prever, como jogar com essas possibilidades? Você colocou uma coisa que é importante nesse assunto, né? Assim, quando se observa o crescimento das cidades, algumas delas foram planejadas, como o caso de Brasília. Outras foram se adaptando ao longo do tempo, com uma mistura de diversos tipos de ocupação do espaço, diversas formas de construção dele, né? No caso de Brasília, digamos que ela tem uma facilidade porque a cidade já foi pensada, ela foi estruturada com cada um dos seus espaços definidos, né? Agora, o interessante no caso de Brasília é poder, a partir dessa situação, recriar um novo espaço que seja favorável para as pessoas. Por exemplo, Brasília tem uma facilidade tremenda para deslocamento das pessoas a pé. Não tem aquelas barreiras de você fazer todo o quarteirão para chegar no outro lado da cidade. Aqui nós podemos caminhar livremente, né, dentro da cidade. Então esse aspecto dá certa facilidade para a pessoa, para o pedestre se locomover. Agora, o que nós estamos precisando? Estamos precisando readequar os espaços, reinventar a cidade dentro dessa estrutura que ela foi desenhada. Só que esse reinventar passa necessariamente pela tecnologia, necessariamente pelo fato, por exemplo, da pessoa ter segurança ao caminhar pela cidade, ou seja, todos os equipamentos urbanos, tecnológicos que possibilitem que ela possa se deslocar com segurança, por exemplo. E aí intervém o posto de alumbrado, a questão da energia elétrica, a situação como é construída em si as vias, todo esse espaço termina entrando necessariamente nesse quesito da qualidade no deslocamento da cidade. Como lhe dizia, Brasília tem uma facilidade. Agora, se as que não foram pensadas, não foram planejadas, que foram se reestruturando, um pouco mais difícil, um pouco mais lento o processo. E na experiência brasileira se observam várias iniciativas nesse sentido, né, de poder reinventar a cidade, readequar a cidade. Evidentemente são pontuais, mas está acontecendo com essa ideia de poder trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas no deslocamento e de alguma maneira uma melhor eficiência em relação à economia da mobilidade também. E quais seriam os exemplos que o senhor destaca, assim, mundiais? Quais cidades estão no caminho certo? Várias cidades já trouxeram exemplos interessantes. Na Europa, por exemplo, Holanda, uma cidade que nos dá um exemplo tremendo em relação à questão do uso da bicicleta. Na Coreia do Sul também tem vários exemplos, até bem conhecidos na internet, né? Agora, o que eles resgatam em si, na verdade, são aspectos pontuais em relação a algumas necessidades. E isso porque a maior parte das cidades foram também adaptadas, não foram pensadas nesse sentido. Agora, no caso da Coreia, já é mais específico, porque eles trabalham assim como um conceito global. E assim é pensada, por exemplo, do ponto de vista do saneamento, assim é pensada em relação à estrutura mesmo de construção dos edifícios, a comunicação, o reaproveitamento de energia solar, por exemplo, né? Assim a forma do edifício, como é que isso reverte um menos consumo de energia, né? Então, depende de como em si se esteja pensando, se é com base na forma como ela foi planejada. Esse é um ponto fundamental.
Agora, na Coreia tem um exemplo de uma cidade, acho que é Songdo, que está sendo construída, né? Mas o conceito dela ela chamam de cidade aeroportuária, ela está sendo construída em volta de um aeroporto. Isso não é uma certa contradição, porque o transporte aéreo é a coisa que mais afeta as mudanças climáticas, né? Carbono, não é um pouco contraditório, uma cidade inteligente, mas baseada no avião? É que é um modelo, na verdade, tudo isso corresponde a um tipo de modelo. É um modelo de crescimento do país, um modelo de negócio até. Porque quando falamos da cidade, não esqueçamos que ela faz parte de um elo da economia mundial. E hoje em dia não podemos pensar em uma cidade isolada. Ou seja, o caso de Brasília, não se pode pensar como sendo uma cidade somente do Brasil. É uma cidade no contexto latino-americano, é uma cidade no contexto mundial. E com sua função como cidade. Então, essa cidade na Coreia surge justamente com isso. Surge como um modelo dentro de uma conexão de rede de cidades que vão dar certa economia, certa importância à Coreia como nação. Então, aí surge justamente esse conceito. Ou seja, o modelo vem por trás e aí a construção de uma cidade-aeroporto, no qual as pessoas possam rapidamente se deslocar, rapidamente comercializar, rapidamente negociar em termos de um contexto global, surge como um quesito fundamental. É contraditório, sim, no sentido de que isso poderia produzir muito processo externo de contaminação, de degradabilidade, né? Mas na concepção que eles têm controlado esse aspecto. Por quê? Porque a Coreia, ela tem concorrentes internacionais, o Japão, a mesma Dubai, uma concorrente em termos do que seria o mercado internacional de comércio, mercado em termos de negócios. Então, eles trazem a cidade como um conceito também por trás, que é importante ver. Ou seja, ela por si só não responde, mas no contexto global, qual que é a função dela? No que se destaca nesse espaço onde ela se desenvolve, no caso, espaço asiático, né? E aí nós temos as concorrentes chinesas também, porque elas trazem outros conceitos ligados à questão, por exemplo, dos trens de alta velocidade. Então, qual que é o conceito? Então, no caso da Songdo, ela traz justamente esse aspecto, é um elo dentro de um contexto global, e a partir disso, um aproveitamento mais humano, digamos, da cidade em si. Embora tenha que se lembrar aquilo que eu falei no princípio, de que é uma cidade pensada, ou seja, não sei que está sendo construída de zero. E outra coisa importante, que é uma cidade que conta com uma população bastante pequena, comparado com as cidades metrópoles que nós temos no Brasil, por exemplo, né? Eles não chegam a mais de 200.000, 300.000 pessoas, que não vem a ser na região administrativa de Brasília, por exemplo, né? Então é mais fácil gerenciar. Agora, pensar em uma cidade de 2 milhões, ou como São Paulo, 11, 15, 20 milhões de pessoas, é muito mais complexo. Por isso que eles surgem com um conceito bem ligado a uma grande capacidade de gestão em termos dos transportes, para facilitar em si essa conexão internacional e, de alguma forma, um certo poder econômico ao redor dela, né? Esse é outro conceito também que está por trás. Agora, muitas cidades brasileiras, elas surgem, em vez de aeroportos, elas surgem em volta de rodovias, aí, sem planejamento nenhum, vão crescendo e tem muitos outros problemas, às vezes, né, assim, a rodovia fica no meio da cidade, às vezes até tem que botar barreiras para diminuir a velocidade, porque virou a via principal no meio da cidade, né? E como o senhor falou, o ideal é planejar primeiro, mas depois que isso já aconteceu, como solucionar? Esse é um ponto fundamental, você tocou um ponto realmente importante no contexto brasileiro, até pelo modelo do Brasil. O modelo do Brasil é netamente rodoviarista, né? Ele surge hoje em dia como um país que fortalece a indústria automobilística e não há como mudar esse modelo econômico. Agora, como aproveitar essa situação das cidades terem se formado ao redor das rodovias e que realmente o custo para o Brasil é significativo em termos de acidentes, em termos da mesma ocupação urbana, em termos inclusive da questão de suporte, né, para a cidade. É bem complexo, bem complicado. Mas também, por outro lado, nos dá uma oportunidade, porque a rodovia em si, ela pode nos trazer elementos tecnológicos que possibilitem a melhora da qualidade de vida das pessoas que moram ao redor dela. Esse é outro ponto fundamental. Por exemplo, em São Paulo, a maior parte das rodovias tem cabeamento de fibra óptica, né, ao longo das rodovias, e foram parte das concessões. Então, essa fibra óptica pode nos dar essa conectividade para informações, para monitoramento da rodovia, para tratamento em si daqueles problemas que a rodovia tem em relação às cidades próximas, né? Então, nos dá uma potencialidade. Agora, a pergunta é como otimizar isso?
como trabalhar de forma de que isso se reverte em benefício da população que mora próximo e das cidades que se criaram com esse conceito, né? Como fazer isso. Aí que vem a situação bem, digamos, de longo prazo, né? Porque algumas cidades estão pensando em termos de como fazer e algumas instituições, como por exemplo as concessionárias, estão trabalhando para isso. Só que o diálogo ainda é um pouco lento. É um pouco lento. Por exemplo, muitas das concessionárias nas rodovias, principalmente de São Paulo, conseguiram criar condições extraordinárias de segurança quando você se desloca na rodovia. Não? Em termos, por exemplo, de informação, em termos de atendimento, caso que aconteça um acidente, e isso em tempo real. Mas quanto disso é revertido nas comunidades? Essa é a pergunta. Quanto? É muito pouco, na verdade. É muito pouco, né? E um desafio também é a questão da energia, né? Esse transporte, como justamente, né, como pode-se ter essa energia com menos custo ambiental, poluição, né? Muitas cidades grandes, a poluição é um problema de saúde mesmo para as pessoas que moram lá, né? E a tendência hoje também já tem os carros elétricos, inclusive às vezes até sem motoristas, né? Mas aí para isso também precisa de muita energia, muita conexão, né? A Big Data. Isso. E às vezes nas cidades mais antigas também é difícil, assim, fazer essa infraestrutura, como passar tantas coisas, como solucionar esse desafio? É um problema bem complexo mesmo, né? Que até perpassa um aspecto da regulação, ou seja, como que a lei hoje em dia ela está sendo pensada para poder dar espaço para essas novas tecnologias, para essa discussão ser muito mais fácil de ser gerenciada. Veja, por exemplo, quando se fala da questão da internet das coisas, o Brasil é um país que está sendo pensado como um país com alta potencialidade para a questão da internet das coisas, o IoT, e que envolve esse aspecto, essa conectividade, como que as pessoas se conectam. Teve um estudo que foi realizado recentemente que fala que 8,3 bilhões de coisas estão conectadas na internet no mundo. 8,3 bilhões de coisas conectadas. Se espera que para 2020 seja em torno de 20 bilhões de coisas conectadas, desde o seu celular, por exemplo, desde um aparelho de TV, todas as coisas que podem se conectar na internet, que podem dar informações para gerenciar, por exemplo, o consumo de energia, como você colocou, né? O consumo de energia num prédio, que gasta além do necessário, em termos, por exemplo, de água, por exemplo. Não é? Nosso problema hoje em dia é a questão do recurso da água. Então, essa conexão dessas diversas partes desse ambiente urbano, se estão adequadamente centralizadas em um Big Data, poderão possibilitar a gestão da energia, a gestão da água. Algumas experiências no Brasil estão sendo feitas com algumas companhias, principalmente de tratamento de energia, né? O que se chama Smart Grid, em que você consegue controlar especificamente o consumo de energia, né? Não precisa só uma pessoa estar por responsabilidade, né? O síndico do prédio, não precisa ser a uma companhia, uma empresa que faz esse gerenciamento e que facilita e diminui o custo para o prédio, né? Então, tudo isso passa por isso, passa pela experiência mesmo de saber gerenciar, como que esses dados e informações vão ser utilizados, quem que vai gerenciar, como que vai ter acesso às diversas instituições a esses dados e vão permitir potencializar uma redução dos gastos, né? Seja em energia, seja em água, seja o que for, mas para benefício dos moradores, por exemplo, né? Em termos do custo em si. Então, é bem complexo. Da Smart Grid também abre a possibilidade da microgeração, né? As pessoas não só consomem, mas podem também gerar e devolver a energia. Isso, que é outro aspecto importante que hoje em dia no Brasil tem começado a aparecer. O Brasil é um país que tem assim, um espaço tremendo enquanto energia solar, muito pouco aproveitada, e energia eólica também, muito pouco aproveitada. Agora está se começando a ter algumas ações mais concretas nisso. Mas são muito pontuais, ou seja, não há uma política de Estado para realmente aproveitar essa energia. É muito pontual, é muito do ponto de vista do investidor, da economia, e muito pouco também difundido para a população, né? Porque se nós observamos, por exemplo, aqui o caso de Brasília, nós temos praticamente um céu maravilhoso para aproveitar em si essa energia do sol. Mas quanto tem sido aproveitado isso nos hogares, nas residências, nos prédios? Quanto tem sido aproveitado? É praticamente pouco significativo. Isso porque falta, a política mesmo em si não caminha ao compasso do que o mundo está fazendo e que está sendo muito rentável. As experiências que estão sendo realizadas, principalmente na Alemanha, sobre esse aproveitamento, são pouco aproveitadas aqui. E aí falta mais um processo de internalização, de adequação
de poder trazer para a nossa realidade de forma concreta, né? Na própria arquitetura, né? Porque o sol, não só para a geração de energia, mas às vezes para a própria luz solar, aqui é pouco aproveitado, né? As pessoas onde tem muita luz, mas imitam padrões arquitetônicos de lugares até mais escuros, né? E aí entra e tem que acender a luz, sendo que tem o sol lá fora, né? Como que a arquitetura pode ser aproveitada? Que às vezes a gente vê que até se perde, né? Assim, as cidades históricas, coloniais, né? Assim, as construções eram mais frescas, tinha ventilação cruzada, os telhados absorviam mais o calor, e hoje, assim, as coisas são construídas de uma forma que, nos prédios modernos, se você não tiver um ar-condicionado gastando energia, ninguém aguenta. Isso, você está com um ponto fundamental em que a experiência interessante, assim, em Dubai tem um teatro, uma espécie de teatro-museu, que ele parte desse conceito justamente, em que você entra lá e ao longo do dia, pela forma como foi pensado o telhado, você consegue ter iluminação permanente. E é muito interessante porque em si você não pensa em um espaço de telhado fechado. Ele tem algumas aberturas que possibilitam o ingresso de energia e com isso você gerencia todo o processo de iluminação dentro do espaço. O que significa isso? Significa que nós temos experiências, mas precisamos adequá-las à nossa realidade. E o Brasil tem tido um problema ao longo do tempo de incorporar muitas tecnologias de fora, mas um pouco adaptá-las à sua realidade. Né? Você bem colocou, o Brasil tem diversas condições de geografia, no norte, no sul, e o aproveitamento deveria ser nessa medida, mas é pouco. Por exemplo, você vê um edifício com amplos telhados, muito lindo visualmente falando, né? Construído com um impacto significativo visual. Mas quando você observa aquela janela, qual o aproveitamento de energia que tem a janela? Não tem, porque o conceito ainda foi pensado daquela forma crua e trazida para aqui e implementada. Ou seja, não houve um processo de adequação, né? E isso é muito pouco ainda, né? Então, esse processo de internalizar, esse processo de discutir, esse processo de observar, de criar sobre aquilo que foi feito, que é necessário na nossa realidade, né? É uma coisa que sempre me chama a atenção, são os prédios de vidro espelhados, que aqui no clima tropical viram estufas. Estufas. Né? Assim, como que isso poderia ser adaptado? Assim, como fazer essa adaptação? E até é agressivo para a natureza, porque em vários lugares houve problema de, por exemplo, pássaros que eles não conseguem ver e terminam batendo, ou seja, é agressivo para a natureza mesmo. Embora seja visualmente lindo para poder você contemplar a paisagem, mas a recuperação desse espaço, né, desses prédios, essas fases do prédio em termos de energia, hoje em dia é uma coisa a administrar no mundo inteiro, né? Existem sistemas, tecnologias que possibilitam um aproveitamento até da energia que pode ser captada através dos painéis, né, da mesma lateral dos edifícios. O seja, é possível esse aspecto. E isso é uma situação a se pensar antes da construção. Ou seja, você por isso que fala da questão do modelo. Qual é o modelo conceitual daquele prédio? Qual é o modelo conceitual em termos da sua localização? O que ele vai significar em termos do espaço circundante? Porque não esqueçamos que quando se construem prédios, você está formando espécies de corredores de deslocamento do ar, por exemplo. Ou vai trazer problemas de alta temperatura, ou vai criar problemas de alta situação de supressão do ar e, consequentemente, um certo afogamento, no sentido de você sentir-se muito afogado naquele espaço. Então, tem que ser pensado como é que se estrutura esse edifício dentro de um contexto, não é somente o prédio em si, é o contexto que está ao redor, qual o modelo que está se trabalhando, né? Se nós caminhamos, por exemplo, São Paulo, a Rua Paulista, a Avenida Paulista, né? Ela é bem interessante porque você vê que os prédios estão um pouco espaçados, mas se cria como uma corrente de ar naquela avenida. É como se fosse um cânion. Se você muda todo o microclima daquela região, então isso deve pensar, isso tem que ser considerado também. Tem que se levar em conta o clima local. O clima local, porque é um ecossistema, né? Não é uma coisa isolada. E aí vem a questão interessante de saber pensar em si a cidade nesse sentido. E Brasília tem um aspecto interessante nesse aspecto, porque como se chama o gabarito, né, o tamanho dos prédios, ele não excede um valor determinado. E isso dá lugar a que realmente você possa ter uma cidade com mais condições de ser aproveitada no sentido de consumo de energia, de consumo de espaço. Então, ela tem essa vantagem, a diferença de outras cidades, né, onde você não controla os andares.
por exemplo, não indo muito longe, Águas Claras. Você não tem controle sobre o espaço em Águas Claras, não tem controle. Então, esses microclimas, eles vão se perdendo. E aí tem a necessidade de utilizar mais ar-condicionado, maiores condições de limpeza. Então, aí você, o consumo de energia, o consumo de água, extravasa aquilo planejado mesmo, né? E como estimular o transporte de pedestres mesmo numa cidade, né? Como o senhor falou assim, é a melhor forma, né? Gasta menos energia, não polui, mas o que é necessário, né? Calçadas arborizadas, largas, tem uma equação, porque muitas vezes os pedestres acabam sendo esquecidos em favor dos carros. Isso. O carro, ele entrou assim na concepção de Brasília, e ele impôs um modelo. E esse modelo de rua, por exemplo, ele é muito restrito em termos do que você colocou, né? A calçada é restrita, né? Não tem condições de você se locomover. Mas nos últimos anos tem havido significativos avanços em pequenos exemplos, pequenos modelos. Nas entrequadras, na 6, na 305, 4, tem vários modelos de quadras que já possibilitam que as pessoas se desloquem de uma forma mais harmoniosa. Então, o primeiro princípio nisso é recuperar em si a transitabilidade da rua, recuperar a conectividade da rua, para que as pessoas possam chegar no destino sem ter que fazer muitas validações, e recuperar também a segurança da rua, que é um quesito fundamental, porque sem segurança ninguém vai se deslocar. Mesmo que seja uma curta distância, a pessoa prefere utilizar o veículo para chegar no destino. Então, esses aspectos fazem com que as pessoas possam recuperar em si a transitabilidade da cidade, que a pessoa se aproprie do espaço urbano. E, junto disso, também assim, a participação dos coletivos. Em Brasília tem vários coletivos que trabalham nisso, no sentido, por exemplo, de fazer um piquenique fim de semana na rua, de caminhar na rua, de fazer um passeio, convidar as pessoas que não têm experiência muito de caminhar a caminhar na rua, a vivenciar em si a cidade. Isso está ajudando significativamente as pessoas a pensarem um pouco em deixar o carro em casa e utilizarem mais a via em si. Então, o Brasil é um pouco mais favorável para isso. Embora a disputa seja forte, embora ainda assim, a disputa de espaço seja bem acirrada, porque, por outro lado, também nós temos o fato de que as vias propiciam que as pessoas utilizem mais o carro, né? Pela alta velocidade. E um pouco que também as pessoas se sentam com direito a esse uso em detrimento do outro. Então, o Brasil tem um problema um pouquinho sério nesse sentido, né? O usuário do automóvel, ele como que se sente dono da cidade, em detrimento do ciclista, em detrimento do pedestre. Então, esse aspecto do comportamento também tem que ser trabalhado. Do ponto de vista das políticas mesmo, das ações concretas do Estado, falta um pouco mais esse desenvolvimento, da mudança da cultura, de pensar no outro como também com seus direitos, com suas obrigações. Não somente eu, né? Não somente eu. O outro também precisa de espaço. Eu devo conseguir o outro no mesmo nível. Embora o outro esteja caminhando, esteja a pé ou esteja de bicicleta, mas também tem os mesmos direitos que eu tenho. E devo respeitá-lo, porque ele é mais vulnerável do que eu no carro, né? Então, é um aspecto cultural e comportamental que também tem que ser trabalhado. Ou seja, não envolve unicamente aspectos de infraestrutura do espaço urbano construído. Envolve também o aspecto das pessoas em si. Como é que elas estão se comportando? O que está se fazendo em relação à sua educação nas escolas? Como que estou passando o direito à cidade para uma criança na escola? Estou passando o direito à cidade como ela priorizando um tipo de modo de transporte ou ela vendo todos os modos como sendo necessários. Então, isso nos leva a ser realmente cidades inteligentes, porque inteligente é isso. Inteligente é respeitar o outro, cuidar do outro, se colocar na situação do outro. Então, perpassa um pouco isso que nós vemos, né? É uma cidade sempre apontada como inteligente também é Copenhague, muito por conta do uso das bicicletas, né? Assim como Amsterdã, que o senhor já citou também. E o Brasil tem um clima que seria bastante adequado para o uso de bicicletas, mas ainda está começando, né? Assim, algumas cidades até, né? Assim, no Rio de Janeiro, aqui na Universidade de Brasília mesmo, tem postos de onde se aluga estações para alugar bicicletas. Isso. O que mais está faltando é preciso repensar o traçado urbano, fazer como Amsterdã mesmo, separar um pedaço da rua para as bicicletas. Como incentivar esse tipo de solução? Essas cidades, elas chegaram nesse nível pelo fato interessante que nós podemos até observar ao longo de um processo de tempo. Por exemplo, Holanda, Amsterdã, todas elas também tiveram esses problemas de carros. O seja, isso que nós vivenciamos hoje em dia aqui em Brasil, no sentido assim, contexto nacional durante esses meses, esses anos aí, aconteceu com eles. Só que eles pararam para pensar, bom, esse é o modelo de vida que nós queremos.
Aí disseram que não, evidentemente não, ninguém gostaria desse modelo de vida. E essas ações foram tomadas ao longo do tempo. Primeiramente priorizando o transporte não motorizado, o transporte ativo, né, como hoje em dia se chama aqui, e possibilitando que as pessoas se comecem a apropriar do espaço, ou seja, terem direito a pelo menos conhecer desse espaço. E nisso aí implica necessariamente ações de infraestrutura, que venham a ser isso, dar um espaço para o ciclista, dar um espaço para o pedestre, né? Porque sem isso aí não tem como. Então, priorizar o transporte ativo e possibilitar que as pessoas tenham condições de se locomover no espaço urbano. Avançaram também porque eles tiveram uma concepção por trás, ou seja, pessoas, né, que começaram a pensar melhor a cidade, trazer a reflexão sobre o que significa a cidade. E nisso aí jogou um papel muito importante a universidade, né, trazendo a discussão o que cidade nós queremos, em que cidade nós estamos, para onde que nós estamos indo, qual modelo que nós queremos trabalhar. É um modelo netamente priorizando o transporte por automóvel ou é um modelo mais integrado, né? E nisso a universidade tem construído bastante essa discussão, porque implica também a participação dos vários setores da população, porque quando pensamos na cidade, nós pensamos especificamente em uma pessoa que tem todas as condições de se locomover, uma pessoa que escuta, uma pessoa que vê, uma pessoa que caminha sem dificuldade, mas e os outros, as outras pessoas que são vulneráveis nesse espaço, que não estão sendo nem sequer pensados, embora algumas leis já possibilitem a sua inserção. Então, esse pensar da cidade precisa passar por essa reflexão, ou seja, todos os integrantes da cidade. E nesse sentido, a universidade tem trabalhado bastante a poder, no fato de trazer esses grupos e incluí-los dentro da discussão. As pessoas surdas, por exemplo, as pessoas sordomudas, os cadeirantes, os idosos, né? Então, trazer essas pessoas dentro dessa discussão, dentro desse processo de diálogo, de participação social, possibilita que a cidade realmente seja pensada para todas as pessoas, não somente para um grupo, né? Porque imagine eu me deslocando na cidade, eu tenho condições de me locomover, de ver, de ouvir, mas e uma pessoa que não tem as condições? Ela é proibida de interagir, é proibida de crescer como pessoa, e o pior de tudo, ela é segregada aos nossos olhos, né? Esse é o pior de tudo. Ou seja, a cidade, então, temos tecnologia, temos tudo, mas cadê a humanidade? A humanidade esvaiu, no sentido de pensar muito pontualmente, né? E quando a humanidade começou a se juntar se concentrar, né, nas cidades, é para facilitar o acesso aos recursos, mas hoje a gente vê que as cidades cresceram muito, né, assim, as populações são muito grandes, e aí isso já passa a ser um desafio, conseguir, né, os recursos, né, água, energia, e também tratar, né, por exemplo, o esgoto, né, vai ficando mais complicado, né? Assim, uma das cidades também consideradas exemplo de cidade inteligente é Santa Ana, na Califórnia, justamente porque ela reaproveita quase toda a água, né? Isso, numa situação, né, mundial de crise hídrica, é uma coisa muito importante também, né? Assim, um sinal de inteligência, né, na cidade. É fundamental. Nós precisamos recuperar, por exemplo, que algumas culturas já praticaram em termos do uso do recurso natural, né? E não indo muito longe, né? As culturas pré-colombianas, por exemplo, né? Os incas, os maias, os astecas, né? Eles conseguiram reaproveitar o uso da água. Ou seja, naquela época, e eles já faziam esse processo até de cultivo, considerando a questão do uso adequado da água. Então, o problema que está acontecendo muito em nossas culturas é que não observamos ao redor. Nós não aprendemos muito daquilo que está por perto e aí perdemos experiência, né, de reaproveitamento, por exemplo, na questão da água. Brasília é um caso concreto sobre isso, né? As chuvas que nós temos aqui, a quantidade de água que escorre pelas nossas vias quando chove na W3, na L2, que praticamente se perde, não há um aproveitamento disso, isso no espaço mesmo. Dentro dos mesmos prédios, por exemplo, tampouco tem uma política sobre isso. E às vezes também é porque em si os elementos que precisariam para isso são um pouco caros, há pouco acompanhamento técnico sobre isso, há pouco conhecimento. Então precisa reverter esse processo a partir justamente disso, ou seja, para onde é que estamos indo, o que é que estamos fazendo. E na verdade também saber aproveitar que nós temos uma potencialidade tremenda, né? A chuva aqui em Brasília realmente ela nos daria essa oportunidade de reaproveitamento. O que está faltando é fazer, mesmo de uma forma mais concreta, campanhas, ações mais concretas do Estado. Não só esperar que a água falte, nós planejar muito antes do que isso, né? Professor,
Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu agradeço muito obrigado. Eu conversei com o pastor Willy Gonzalez, professor da Universidade de Brasília, sobre as cidades inteligentes. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/tv. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61 999661616 ou telefonar gratuitamente para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.